Opa! Vamos nessa, dando sequência, ganhando um pouquinho mais de experiência, avançando um pouco mais aí nos conhecimentos. Você deve estar se perguntando, professor, a gente fez cálculo com operações básicas, a gente também executou problemas envolvendo fração, juntando fração com número, mas minha curiosidade é se isso funciona em cálculos com porcentagem, trabalhando aí aumento, desconto. É possível? Sim. Basta o quê? Que você consiga perceber que o problema se enquadra naquela situação. Qual situação, professor? Você tem o quê? Duas relações, uma relação inicial e uma relação final. Quando a relação inicial é desconhecida e a relação final é conhecida, ou seja, se você tem o resultado final, um número conhecido, e você quer descobrir o valor inicial é o x, você pode tranquilamente aplicar. Vamos ver isso na prática, como funciona? Olha só. Primeiro, vamos entender aqui o conceito de aumento, ou seja, acréscimo. Quando a gente está falando de aumento, a gente está falando, né, com relação a acréscimo. Então, supondo aí, ó, que um produto que eu não saiba, né, o valor desse produto, né, custa X, teve um aumento de 20% e passou a custar R$ 180. E aí eu quero saber o seguinte, qual era o valor antes do aumento? Professor, mas aqui não é simples? Se é operação inversa aqui, não é só eu fazer aqui, ó, menos 20%? Não, ok? Isso não funciona em porcentagem. Então, essa adição, subtração, essas operações aqui não vão funcionar dentro de porcentagem. Por quê? Porque porcentagem tem um comportamento diferente. Então, vamos entender aqui, olha só, o que significa aqui? Quando eu digo o seguinte, ó, mais 20%, quer dizer que antes do aumento o produto ele está valendo quanto? 100%. Concorda? Aí tem um aumento que é 20%, ou seja, se ele valia 100%, aumentou 20%, ele está valendo agora quanto? 120% daquele valor anterior. Ou seja, o que significa isso? O que quer dizer? Que esse 180 aí, esse resultado após o aumento, isso aí corresponde a 120% do valor inicial, ou seja, 120% de X. E o que é esse 120% aqui? Toda porcentagem representa o quê? Uma fração, quer dizer que é 120 dividido por 100. Então, ó, é essa relação que a gente obtém aqui, ó, dessa circunstância. Então, o que quer dizer? Que durante esse processo da ida, a gente está executando uma operação de fração. Porém, o que acontece? Que a gente está multiplicando o valor por 120 e a gente está dividindo o resultado obtido por 100. Aí sim, ó, quando a gente faz isso, a gente gera o quê? Os R$ 180. Só que a gente precisa executar o quê? O processo da volta. E na volta, operação inversa. Então quer dizer o seguinte, ó, a operação inversa, o que era multiplicação vira divisão. Então a gente divide por 120 e multiplica por quanto? Por 100. Então, a operação inversa. Então, veja, ó, que a gente tem dois processos. A gente está falando que de um sentido da ida, né, que foi um aumento aqui de 20%, né, esse aumento de 20%, que significa o quê? Multiplicar por 120 e dividir por 100. E gera o 180. Já na relação da volta, o que a gente tem que ter cuidado? Ó, a gente não pode subtrair, né, porcentagem, não pode fazer o cálculo aqui subtraindo uma porcentagem. Então, o que a gente tem que fazer nesse processo de volta, então? Professor, a gente tem que pegar o seguinte, ó, aquilo que multiplicava, na ida a gente está fazendo o quê? Multiplicando por 120. Então, na volta, a gente vai dividir por 120, usa operação inversa. Certo? Da mesma forma, o quê? Que na ida,
a gente teve que fazer o quê? Dividir por 100. Então, no processo da volta, a gente vai fazer o quê? Multiplicar por 100. Então, vamos lá, vamos executar essas operações? Perfeito. Então, a gente parte de qual valor resultado conhecido, qual é o valor conhecido que a gente tem aqui, ó, o 180. Beleza? Então, a gente vai pegar o quê? 180, que é o valor conhecido. Professor, qual a ordem que eu faço aqui? Independente. Você pode dividir primeiro ou multiplicar primeiro, tanto faz. Posso multiplicar aqui primeiro? Então, ó, multiplicar aqui por 100? Pode sim. Então, primeiro, posso fazer essa multiplicação por 100? Claro que pode. Professor, e por que a gente está fazendo aqui? Por que está colocando esses dois zeros aqui? Porque é o seguinte, quando eu multiplico por 100, basta o quê? Deslocar a quantidade de casas aqui existente. No caso aqui, ó, quando eu multiplico por 1, 180 por 1, continua o quê? 180. E aí, deslocar duas vírgulas, ou seja, no caso aqui, acrescentar dois zeros. Beleza. Esse resultado, após ter sido multiplicado por 100, agora a gente vai fazer o quê? Dividir por 120, ó. Então, a gente vai pegar isso, dividir por 120. Professor, posso cortar um zero e cortar um zero aqui, efetuar essa simplificação para facilitar um pouco a nossa vida? Deve, viu? Deve fazer isso sim. Aí, ó, vamos ter o que aqui, ó? 18 dividido por quanto? Por 12. Então, 18 dividido por 12 dá o quê? Dá 1. 1 vezes 12 é 12. Para 18, deixa resto 6. Aí, ó, vamos o quê? 0. Fica quanto? 60. 60 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 12, 60. Para 60, nada. Tem outro zero aqui. E 0 dividido por 12 dá quanto? Dá 0. Ué, professor, tem que dividir? Sim. Uma vez que sobrou aqui, ó, isso aqui já era o quê? Do dividendo. Ele passa, vem para cá e passa a dividir agora. Então, qual é o resultado? 150. Então, ó, obtemos aqui 150. Ou seja, 150 é o valor de quem? Do x, que a gente estava procurando. Perfeito, professor. Isso também pode ser feito com desconto ou isso só vale se for aumento? Não, pode ser feito com desconto. Vamos entender aqui a partir da questão. Olha, o que diz a questão? Considere a seguinte informação para responder a questão. Em 2019, o número de pessoas atendidas em uma repartição pública no mês de novembro foi 15% menor que o número de pessoas atendidas na mesma repartição no mês de outubro. Sabendo-se que no mês de novembro foram atendidas 136 pessoas, aí pergunta o quê? O número de pessoas atendidas no mês de outubro foi. Olha só, primeiro, o que a gente observa aqui? Está dizendo o seguinte, ó. O que a gente tem como observação? Está dizendo que foi 15% menor. O que significa esse 15% menor? Que houve o quê? Uma redução. Como assim uma redução? Está falando, ó, do mês de novembro, que foi menor do que o mês de outubro. Então, a gente sabe o seguinte, ó, a relação é o seguinte, outubro e novembro. Ok? Então, veja, outubro, uma quantidade, novembro, uma quantidade. Certo? E aí disse assim, ó, que houve uma redução, ou seja, daqui para aqui está o quê? Reduzindo, ó. Então, redução. Colocar redução, não é isso? Colocar redução. Melhor, ok. Redução, ok, perfeito. Pronto. E disse o quê? Que essa redução foi de quanto? De 15%. Então, ó, menos 15%. Então, veja que tem aqui uma redução, menos 15%. Certo? Então, se a gente observa, ó, que é uma redução, né? Isso, menos 15%. Então, o que a gente pode avaliar dessa circunstância aqui? Né? O que a gente sabe aqui? Que o novembro terminou com quanto? 136, ó. Mês de novembro, 136.
Então, novembro, 136. E o mês de outubro, não sabemos. Então, é isso que a gente precisa descobrir. Só que a questão agora está abordando o que? A relação de redução, de desconto percentual. Então, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai verificar isso dentro da questão? A gente já sabe o quê? Que não vale aquela relação direta, não foi isso que a gente aprendeu, ó? Então, que a gente tem um valor X, foi desconto de 15%, então essa volta somando, né, 15%, a gente já sabe que isso não vale. Então, o que que é possível? O que que a gente tem que executar aqui? A gente tem que verificar o seguinte, ó, na relação, o que que a gente tem aqui? Né, o que que a gente pode observar? Inicialmente, vale quanto? 100%. Então, inicialmente, a gente tem 100%. O desconto, então, ó, menos 15%. Então, quando a gente pega 100% e subtrai 15%, o que que vai restar aqui? 85%. Ou seja, o que quer dizer esse 85%? Quer dizer que após essa redução, esse valor 136 aqui, ele está correspondendo quanto? 85% do que o valor anterior. Então, isso aqui ó, equivale a 85% do valor anterior. E o que quer dizer esse 85%? Quer dizer que é 85 dividido por 100. Professor, então entendi, ó. Então, o que significa esse 85% aqui? Quer dizer o seguinte, que na ida, a gente está multiplicando o número por 85 e está dividindo o resultado por 100, não é isso? Exatamente. E a gente quer achar o processo que da volta. Então, o que a gente vai fazer na volta? Onde é multiplicação, vira o quê? Divisão. Então, vai ficar dividido por 85. E onde é divisão, vira o quê? Operação inversa, multiplicação. Vai ficar multiplicado por 100. Então, ó, observe, né, que é essa relação que a gente está fazendo, a operação inversa. Na ida, a gente estava multiplicando por 85. Na volta, vamos o quê? Dividir por 85. Se o processo da ida aqui, ó, envolveu o quê? Uma divisão por 100, o processo da volta terá que ser executado através do quê? De uma multiplicação por 100. Beleza, professor. E tudo isso a gente vai fazer partindo do valor conhecido, né? Isso, ó, veja exatamente, ó, a gente tem o que? Um valor conhecido. Então, se a gente parte desse valor conhecido, o que que a gente faz? A gente acha esse desconhecido. Então, vale a mesma, né, situação aqui para a porcentagem. Lembrando, qual é o valor conhecido? 136, ok, perfeito. Então, ó, se a gente multiplicar 136 vezes 100 nessa multiplicação, é só aumentar 2 zeros aqui, ó. Veja, né, que a gente observa, né, nessa relação aqui, ó, que a gente tem 2 zeros. Então, ó, a gente pegou e aumentou 2 zeros ao número. Perfeito, tranquilo. Vamos nessa então. E temos que dividir isso por quanto? Por 85. Professor. 136 dividido por 85, não é isso? Exatamente. Ou seja, se eu colocasse 2 aqui, 80 com 80, 160, 170. Opa, né? Não dá. Então tem que ser 1, beleza. Então, 1 vezes 85, professor, eu fico com dúvida de fazer isso aqui para fazer quanto falta o resto. Então, multiplique e coloca aqui. 1 vezes 85, você pode colocar o 85, ó. E aí subtrair, fazer a continha. Se você tem dificuldade de fazer rápido, direto, faça a continha. Aí 5 para 6, falta 1. 8 para 13, falta quanto? 5. Pronto. E aí o que a gente vai fazer aqui, ó? Temos um zero, então vamos ficar o quê? Com 510. 510 dividido por 85. Professor, né? Beleza, então, ó, se eu colocar aqui 5 vezes 8, 40, né, 5 vezes 8, 40, deixa eu ver se dá isso aqui, né, mas não, vou colocar 6, né, 6 porque vai 3, não é isso?
Vamos lá, vamos pegar isso aqui para ver se dá com 6. 6 vezes 5, então 6 vezes 5, 30. Vai 3. 6 vezes 8, 48. Com 3, 51. Opa, deu exatamente igual. Pronto, perfeito. Subtraiu, ficou 0. Só que ainda tem um 0. Então, quando eu jogo 0 para cá, eu tenho que dividir 0 dividido por 85 é igual a 0. Então, veja, ó, que o valor x que a gente está procurando, veja que a gente está procurando, né, o resultado para o x. Né? E o que a gente tem aqui desse x aqui, ó, que a gente está procurando, né? O x procurado aqui, a gente achou que é quanto? 160. Então, resultado 160. Opa, professor, está aqui, ó, 160. Então, a alternativa correta, letra C. Ok? Beleza? Professor, dá para executar aqui o cálculo a partir das alternativas? Sim, com certeza. Para essa questão, sim. Por quê? Porque não tem um intervalo. Observe que os valores são valores exatos. Por exemplo, letra A, 150, letra B, 157, letra C, 160, letra D, 163 e letra, né, E, 170. Ok? Então, pegou, calculou, acha também a resposta. Você só vai ter que ficar testando uma a uma. Caso queira fazer o quê? O princípio aí, né, da regressão, é somente um cálculo. Tranquilo? Beleza? Então veja o seguinte, ó. Né? A gente está avançando, a gente está conseguindo né, caminhar um pouquinho mais. Mas, se você ainda tem um pouquinho de dúvida e quer exercitar, quer colocar a mão na massa, aqui abaixo na descrição do vídeo tem um link com o grupo, que é melhor, com o canal do Telegram, para que você possa entrar lá e fazer, né, treinamentos, questões de outros concursos, para você ficar, ó, craque aí, ok? Beleza? E há também outros meios onde eu ofereço outras opções aí de treinamentos, de dicas, macetes, é só você acessar, né? Não é somente aqui, ó, né, o canal Exatas Aprovação, tem também o Insta, @professor Jadiel Varges, e através da página aqui do Facebook, Jadiel Varges também, você irá encontrar outras opções. É isso aí. Bons estudos!